E aí galera, tudo jóia? Olha só, chegamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre análise combinatória. Para ser preciso, nós vamos discutir problemas de contagem, tá? Obviamente, pessoal, a gente já trabalhou nas outras videoaulas o princípio fundamental da contagem, já discutiu alguns problemas, mas hoje eu quero aprofundar com vocês esses problemas, discutir com maior intensidade, inclusive estratégias diferentes, tá certo? Beleza? Bom, para isso, tá, eu trouxe algumas situações para a gente conversar um pouquinho aqui, tá bom? Olha só, essa primeira situação que eu quero trabalhar com vocês, ela está pautada na seguinte estratégia, tá? A estratégia que eu gosto de trabalhar é exatamente a seguinte. Primeiro, postura. Como assim, Ronepson? Postura. Eu gosto que o aluno se coloque no lugar da pessoa que está executando a ação. Então, por exemplo, se eu estou falando de quantas maneiras eu posso me vestir, eu gosto que o aluno pense como se ele estivesse se vestindo, como se ele fosse a pessoa que tem que se vestir, tá certo? Então, quando eu me refiro à postura, eu estou me referindo a isso. A segunda coisa que eu acho interessante nesse processo de estratégia é divisão. Como assim divisão? A gente falou que o princípio fundamental da contagem, ele trabalha com etapas ou trabalha com decisões a serem tomadas. Então você vai dividir o problema em decisões menores a serem tomadas, em etapas menores, tá certo? Beleza? Então essa é a ideia de dividir. Por exemplo, eu quero formar um número com 3 algarismos, então eu tenho que escolher o algarismo das unidades, o algarismo das dezenas, o algarismo das centenas. Eu quero me vestir, então eu tenho que escolher a blusa, escolher a calça, escolher o sapato, tá certo? Enfim, então dividir, quando eu me refiro a esse termo divisão, eu estou me referindo a esse fato, dividir o problema em decisões menores a serem tomadas, tá certo? E, tá certo, por último, não adiar dificuldades. Eu costumo dizer que pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em grandes dificuldades. Como assim, Rona Epson? Normalmente tem sempre uma decisão que ela é mais restrita do que as demais. Então, se você tem uma decisão que é mais restrita do que as demais, o que eu te aconselho é justamente começar por ela, não adie, tá? Porque se essa restrição ela já existe, na hora que você adia, na hora que você deixa essa decisão para tomar depois, você pode acumular com outras restrições advindas de escolhas anteriores, tá certo? Então não adie dificuldades, tá bom? Se tem alguma coisa que é mais restrita, vai por ela que talvez seja o melhor caminho. Claro, pessoal, que cada questão tem sua estratégia, cada questão tem o seu jeitão, você também não tem um roteiro único para resolver, você pode pensar de várias maneiras. O bom de análise combinatória é justamente isso, tá bom? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar jogar isso num problema. Problema 1. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Vamos bater um papo? Vamos conversar aqui? Bom, naturalmente, pensando aí de maneira bem suave, bem aberta, tá? Eu poderia começar assim, Rona Epson, para formar um número par de 3 algarismos, eu tenho que escolher o algarismo das unidades, o algarismo das dezenas e o algarismo das centenas. Até aí tudo bem, né? Eu vou começar a resolver. Se surgir algum problema, aí a gente vê o que faz, tá certo? Beleza? Vamos lá. Tá, como eu pedi que fosse um número par, ora, a gente sabe que para ser um número par, ou termina em 0, ou termina em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Não é isso? Então, eu tenho 5 possibilidades para escolher o algarismo das unidades, tá? Porque ou vai ser o 0, ou vai ser o 2, ou o 4, ou o 6, ou 8. Escolhido o algarismo das unidades, quantas possibilidades eu tenho para escolher o algarismo das dezenas, por exemplo? Melhor, das centenas. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o algarismo das centenas? Como lá na questão eu pedi um número de 3 algarismos distintos, tá? Eu vou até colocar de volta aqui a questão para vocês. Números pares de 3 algarismos distintos. Olha essa palavrinha aí, tá? A palavra-chave. Então, como eu pedi isso, tá? Na hora que eu for escolher o algarismo das centenas, eu não posso escolher o mesmo algarismo que eu já coloquei nas unidades. Então, por exemplo, se aqui foi o 8, se eu coloquei o 8 aqui, eu não posso mais escolher o 8. Lembrando que isso aqui é o total de possibilidades, tá? Eu não posso mais escolher o 8. Então, das 10 possibilidades, dos 10 algarismos, de 0 a 9, são 10 algarismos, desses 10 algarismos sobrariam 9.
Aí eu colocaria aqui 9. Não é assim que a gente pensa? Só tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? É que se eu tiver escolhido o 0 para cá, tá? Se eu tiver escolhido o 0 para cá, realmente sobram 9 possibilidades. Mas se eu tiver escolhido, como eu disse agora há pouco, o 8 para cá, não sobram 9. Sabe por quê? Porque eu nem posso usar o 8, nem posso usar o 0. Uma vez que se o número começar com 0, eu não vou ter 3 algarismos. Por exemplo, 092. O número 092 é 92. Entende? Então, não pode começar por 0, tá? Eu estou falando de um número, tá bom? Ele não pode começar por 0. Se fosse uma senha, poderia. Se fosse uma placa, poderia. Se fosse um código, poderia. Mas um número, 092, ele não tem 3 algarismos. Um número de 3 algarismos, não. Não tem sentido. Tudo bem, 092 teria apenas 2. Ok? Perfeito? Maravilha. Então, o que é que eu estou querendo dizer para cá? É que esse cara aqui, se aqui não foi o 0... aqui eu teria apenas 8 possibilidades, porque nem poderia ser o 0, nem poderia ser o 8, por exemplo. E aí, Rona Epson, eu coloco 9 ou eu coloco 8? Aí sempre aparece um pouco mais engraçado e diz, professor, coloca a média aritmética? Não, para com isso, galera. Não tem que colocar média aritmética, não vamos inventar aqui a roda, tá? Por favor, olha só, na verdade, galera, você encontrou um impasse. E quando você se depara com um impasse como esse, aqui não é 9, não faça isso. Quando você se depara com um impasse como esse, a recomendação que eu te dou é dividir o problema em casos. Então você vai dividir o problema em casos. Lembra que o meu problema era se terminava com 0 ou se não terminava com 0? Então eu vou colocar aqui, primeiro caso, termina com 0. E eu faço as possibilidades. Segundo caso, não termina com 0. E aí eu construo as possibilidades. Olha só para cá. Eu tenho que escolher o algarismo das centenas, o algarismo das dezenas e o algarismo das unidades. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o algarismo das unidades? Não é para terminar com 0? Se é para terminar com 0, eu só tenho uma. Qual é? O 0. O 0. Escolhido o algarismo das unidades, quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das centenas? Ora, o algarismo das centenas pode ser qualquer um dos números, tá certo? Exceto o 0. Tá? Como não pode ser o 0, então das 10 possibilidades, de 0 a 9, sobram 9. Tá certo? Beleza? E para as dezenas, Rona Epson, como são 3 algarismos distintos, nem pode ser esse, nem pode ser esse. Então, das 10 possibilidades, 2 já saíram. Sobram 8. Sobram 8. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades de construir um número de 3 algarismos, onde o último algarismo é o 0, vai ser 9 vezes 8 vezes 1, que dá 72. 72 números pares de 3 algarismos distintos, tá? Tá, Rona Epson, eu também quero agora os que não terminam com 0. Se eu quero os que não terminam com 0, olha só como é que eu vou fazer, galera. Aqui é o algarismo das centenas, dezenas e unidades. Lembra que o meu número tem que ser par. Se ele tem que ser par, tem que terminar em número par. Como eu não quero que termine com 0 nesse segundo caso, ou termina com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Eu tenho 4 possibilidades para cá. Escolhido o algarismo das unidades, eu vou escolher o das centenas, tá certo? Lembra, não pode ser o mesmo que eu escolhi para cá. Suponha que eu tenha escolhido 2, não pode ser o 2, nem pode ser o 0, porque não pode começar por 0. Então, das 10 possibilidades, sobram 8. Dos 10 algarismos, de 0 a 9, sobram 8. Tá certo? Beleza? Ótimo. E para a dezena, Rona Epson, nem pode ser esse, nem pode ser esse, mas pode ser o 0. Agora pode, sem problema. Então, das 10 possibilidades, 2 já foram, sobram 8. 8 vezes 8 vezes 4 dá quanto? 8 vezes 8 vai dar 64. 64 vezes 4, galera, vai dar exatamente 256. Tá? Ora, mas ou o meu número termina com 0, ou o meu número não termina com 0. Olha o conectivo que eu estou usando. Ou o meu número termina com 0, ou eu tenho o primeiro caso, ou eu tenho o segundo caso. Como eu estou usando o conectivo ou, como eu estou usando, galera, o conectivo ou, a gente vai somar as possibilidades. Portanto, o total de possibilidades que eu tenho, pessoal, o total de possibilidades que eu tenho
esse total de possibilidades, o total de números que eu posso formar, vai ser dado exatamente pela soma 72 mais 256. Galera, 72 com 256, ora, 250 mais 70 dá 320. 6 mais 2 dá 8, então isso aqui dá 328. Tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Maravilha? Excelente, galera. Excelente, excelente, excelente. Esse método que eu acabei de ensinar para vocês, esse método que eu acabei de mostrar para vocês é o que eu costumo chamar de método construtivo, que é quando eu divido em casos, tá certo? Que formam o meu todo, o meu total de possibilidades. Esse é o método construtivo. Tudo bem? Tranquilo? Excelente, excelente. Vou conversar um pouquinho sobre esse método com vocês, tá? Olha só. O método construtivo, ele consiste exatamente em dividir o problema em casos para depois juntarmos as possibilidades. Foi o que eu acabei de fazer no nosso probleminha. Tudo bem? Tranquilo? Excelente. E aí, professor, quando é que eu vou usar o método construtivo? Você vai sentir dentro do problema, naturalmente. Tá? Cada situação tem uma estratégias diferentes, a verdade é essa. Beleza, galera? Tranquilo. Ronaldo, só tem esse método para resolver esse problema? Não, pessoal, claro que eu poderia resolver através de um outro método, tá certo? E eu vou resolver com vocês, eu vou trabalhar uma outra perspectiva, uma outra construção, para poder justamente mostrar um outro método para vocês para resolver esse primeiro problema. Qual é o problema mesmo? Vou voltar para o mesmo problema, tá certo? Eu vou ampliar essa tela aqui. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Então, olha só, galera. Eu peguei o mesmo problema, eu vou resolver a mesma questão, só que numa outra perspectiva. Eu sei que você deve estar dizendo, poxa, professor, já resolveu, vamos para frente. Calma, a ideia é que a gente possa discutir possibilidades aqui. Não estou preocupado simplesmente em resolver. Imagine o seguinte, imagina que eu desconsiderasse aquele lance de começar ou não com zero. Imagina que eu desconsiderasse isso. Vamos tentar montar? Não tem que ser um número par? Não é número par que eu quero montar? Quantas possibilidades eu tenho para as unidades? Ora, pode ser 0, 2, 4, 6, 8, porque tem que ser par, tem que terminar em número par. Então eu tenho 5 possibilidades para cá. Entenda que eu estou pouco me lixando sobre aquele probleminha de começar ou não com zero, lembra que eu conversei? Ok, tá. Quantas possibilidades para as centenas? Ora, não pode ser o cara que eu já escolhi para cá, né? Então das 10 possibilidades sobram quantas? Sobram 9, porque eu não posso repetir o número, porque eu disse na questão que são algarismos distintos, tá certo? Tá, professor, e quantas possibilidades para as dezenas? Ora, nem pode ser esse cara aqui, nem pode ser esse aqui, né? Então, das 10 possibilidades, de 0 a 9, sobram 8. Então, 9 vezes 8 vezes 5, pelo princípio fundamental da contagem, vai dar exatamente quanto? Olha que bacana. 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 9 dá 360. Calma, mas essa não é a resposta, não. Não é a resposta. Sabe por que não é? Porque aqui eu considerei a possibilidade de começar ou não com zero. Entende o que eu estou dizendo? Então eu vou ter que retirar daqui de dentro o que não me interessa. Ou seja, eu construí coisa demais desconsiderando restrições e agora eu vou retirar aquilo que não me interessa. Agora eu vou destruir aquilo que não me interessa. Olha que bacana, galera. Eu agora vou tirar o que eu não quero. E o que é que eu não quero? Eu não quero que comece com zero. E aqui dentro eu estou contando. Então vamos considerar que a centena agora é exatamente o zero, porque aqui pode ter ou não. Vamos considerar que a centena agora é zero? Então tem uma possibilidade para cá, que é começar com zero. E para a dezena? Ora, pode ser qualquer... Melhor, vamos para cá, para a unidade, melhor, para a unidade. Para a unidade. Lembre-se que eu sempre disse, comece por onde você tem mais restrições. Aqui você tem uma restrição também, não tem? Que é ser par. Como eu já coloquei o zero aqui, aqui pode ser 2, 4, 6, 8. Então eu tenho 4 possibilidades para cá. E para cá, Ronebson, para cá? Ora, para cá nem pode ser o zero, nem pode ser o que eu coloquei aqui. Então sobram 8, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, 1 vezes 8 vezes 4 dá quanto? 8 vezes 4 vai dar 32. Tá certo? Então, isso aqui é o total de possibilidades, podendo ou não começar com zero.
Isso aqui é o total de possibilidades que começam com zero, que não me interessam. Isso quer dizer que o total de possibilidades que eu vou ter no final das contas, o total de possibilidades, ou de números como queira, o total de possibilidades, vai ser exatamente, galera, a subtração, a diferença. 360 menos 32. E, naturalmente, 360 menos 32 dá 328. Vocês perceberam a ideia? Então, esse é exatamente o raciocínio que eu costumo chamar de raciocínio destrutivo, porque você faz as contas desconsiderando alguma restrição ou alguma coisa e depois tira aquilo que não te interessa. Sacaram a ideia? Não é top? Não é maravilhoso isso? Não é massa? Excelente, excelente. Muito bom, Ronepson, gostei. Você pode fazer isso em outras questões, em outros problemas. Tranquilo? Então foi o seguinte, eu vou conversar um pouco sobre esse raciocínio destrutivo, tá certo? Olha só para cá que bacana. O método destrutivo é exatamente o método que consiste em ignorar as restrições do problema, podem ser todas, ou uma, ou duas, depende, o que nos fará contar em demasia, depois descontarmos o que houver sido contado indevidamente, que foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Eu contei em demasia, eu contei até o que não me interessava e depois eu tirei o que não me interessa. Perceberam a ideia? É claro que eu ainda posso pensar de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Olha que legal. Vamos fazer números de 3 algarismos. Independente se é par ou ímpar. Vamos formar números de 3 algarismos distintos, tá? Se eu quiser formar números de 3 algarismos distintos, eu tenho que escolher, ó, mais uma vez, o algarismo das centenas, das dezenas e unidades. Eu estou agora um pouco me lixando se é um número par ou se é um número ímpar, tá bom? Repara, quantas possibilidades para cá? Ora, pode ser qualquer número de 1 a 9, só não pode ser 0, né? Então eu tenho 9 possibilidades, tá certo? Para cá, das 10 possibilidades, pode ser qualquer um, exceto o que eu já usei. Pode ser o 0 aqui também, então sobram 9 possibilidades. E para cá, Rona Epson? Para cá, sobram exatamente 8, né? Que nem pode ser esse nem esse. Então, 8 possibilidades. Então, pessoal, pelo princípio fundamental da contagem, 9 vezes 9 vai dar 81, tá certo? E 81 vezes 8 vai dar exatamente 648. Tudo bem para vocês? E aí, nesse 648, você está contando os números pares e os números ímpares. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode fazer a mesma continha agora para saber quantos números ímpares tem aqui dentro. Como eu quero que seja ímpar, tem que terminar em ímpar, né? Ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Eu tenho 5 possibilidades para cá. Para cá não pode ser o cara que eu escolhi aqui, nem pode ser o 0. Então sobram 8 para cá. Esses aqui são os números ímpares, tá? Que eu estou fazendo a conta agora, números ímpares. E para cá nem pode ser esse, nem esse. Então sobram 8 também. Pessoal, 8 vezes 8 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 8 dá 320. 320 o quê, Rona Epson? Números ímpares. Números ímpares. Tá certo? Só que eu não pedi o total de números pares. Como eu pedi o total de números pares, o que é que você faz? Você faz a diferença. Você faz 648 menos 320. E 648 menos 320, pessoal, ora, para com isso, né? Dá exatamente 328. Dá exatamente 328. Ou seja, mesmo valor, né? Eu acabei de fazer pelo método destrutivo 2 vezes. Eu só estou te mostrando que análise combinatória é isso, é pensar possibilidades, é pensar estratégias, enfim, é discutir a melhor forma de estabelecer essas contagens de maneira muito tranquila, de maneira muito natural. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Galera, claro que eu trouxe um outro probleminha para vocês, bem maravilhoso aqui, tá bem bacana. Vamos lá, problema 2. O código Morse usa 2 letras, ou 2 símbolos, como queira chamar, o ponto e o traço. As palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são as palavras do código Morse? Olha só, pessoal, como eu falei a vocês, o código Morse pode ter só uma letra, ou 2, ou 3,
ou 4. Qual é o conectivo que eu estou usando? Ou. Se é o conectivo ou, você junta possibilidades, tá certo? Ou você tem essa situação, ou você tem essa aqui, ou você tem essa aqui, ou você tem essa aqui. Você junta possibilidades, você une possibilidades. Ora, lembra que eu só tenho o ponto ou traço? Se o meu código tiver uma única letra, eu só tenho duas possibilidades para esse código. Ou ponto ou traço, tá? Se o meu código tiver duas letras, para a primeira letra eu tenho duas possibilidades, ou ponto ou traço. Para a segunda letra eu tenho duas possibilidades, ou ponto ou traço. 2 vezes 2 dá 4. Eu tenho 4 palavras com duas letras, tá? A saber, eu poderia dizer o seguinte, ó, ponto, 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 traço. Traço, ponto, traço, traço. Tá aí as 4 palavrinhas. Aqui, ou um é só o ponto, ou um é só o traço. Não tem muito o que fazer. Mas a minha palavra também pode ter 3 letras. Ó. Então, como ela pode ter 3 letras, ó, tem uma letra, 2 letras, 3 letras, tá vendo? Eu vou escolher a primeira letra e depois a segunda letra e depois a terceira letra. Conectivo I, o que é que eu faço? Multiplico as possibilidades. Então, olha só para cá, ó. Quantas possibilidades eu tenho para cá? 2. Ou ponto ou traço. Para cá, 2. Ou ponto ou traço. Para cá, 2. Ou ponto ou traço. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica essas possibilidades aqui, tá bem? Então, como eu estou multiplicando as possibilidades, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 palavras com 3 letras, tá? Então, ó, ou ponto, 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 tá? É uma palavra. Pode ser ponto, ponto, traço, é outra palavra. Ponto, traço, ponto e ponto, traço, traço. Tá certo? Já são 4, né? Bora terminar? Traço, ponto, ponto. Traço, ponto, traço. Traço, traço, ponto. Traço, traço, traço. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Claro que eu estou listando aqui porque eu estou introduzindo o conteúdo, mas a ideia é só fazer conta, tá? O meu código também pode ter 4 palavras. Lembra que eu falei isso no problema? Então, 4 letras, perdão. Se ele tiver 4 letras, primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira letra? 2, ou ponto ou traço. Para a segunda letra, 2. Para a terceira, 2. Para a quarta, 2. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica essas possibilidades, tá certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Claro que eu não vou listar 16 palavras, tá, pessoal? Se quem quiser pode fazer aí em casa sem nenhum problema, eu pauso o vídeo e vê se dá certo, tá bom? Ora, como eu tenho essa situação, ou essa, ou essa, ou essa, o que é que eu faço? Eu somo as possibilidades, tá certo? E como todo mundo sabe que eu vou ter esse toquezinho de manter as mesmas cores aqui, então eu vou apagar e colocar um 2 preto aqui também, tá, pessoal? Então, eu vou manter o padrão, tá, que a gente tem. Pois bem, galera, então como eu tenho ou uma palavra com uma letra, ou com 2, ou com 3, ou com 4, tá? O princípio aditivo me diz para fazer o quê? Somar. Então, o total de palavras que o código Morse tem é exatamente dado por 2, mais 4, mais 8, mais 16. E olha que delícia, galera. Olha que bacana. 2 com 8 dá 10, 4 com 16 dá 20, 20 com 10 dá 30 possibilidades. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Muito bacana, não é? Muito bacana. Excelente, galera. Espero que vocês tenham entendido o problema 2, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, tranquilo, sem estresse, tá bom? Vai dar tudo certo, tá? Análise combinatória, a gente tem que ter calma nesse início, eu estou mostrando estratégias. A gente já trabalhou probleminhas mais simples em aulas anteriores e a gente está aumentando o nível da conversa agora, ok? Maravilha, vamos lá então, vamos lá. Olha só, meus amigos, trouxe um terceiro problema para vocês, tá? Olha só esse terceiro problema. Para pintar a bandeira a seguir, serão disponíveis 6 cores distintas, sendo que regiões adjacentes devem ser pintadas de cores diferentes. Qual o número mínimo de cores a serem usadas? Olha só para cá. Tá aqui a bandeirinha, o formato dela. Tá? Tá aqui a bandeirinha, bonitinha. E eu tenho quantas cores à disposição? 6 cores. Tenho 6 cores. Azul, preto, vermelho, rosa, branco e verde. Bom,
Eu não quero saber o número mínimo de cores que eu posso usar? Se eu pintar essa aqui de preto, essa aqui não pode ser preto, porque é adjacente, tá vendo? Tem uma fronteirazinha aqui. Então, essa aqui não pode ser preta, então eu boto vermelho. Aqui nem pode ser preto nem vermelho, então eu coloco azul. Então, preto, vermelho, azul. Aqui não pode ser azul nem pode ser preto, mas pode ser vermelho. Então, eu repito, vermelho. Porque eu não pedi o número mínimo de cores. Como eu pedi o número mínimo de cores, então eu vou tentar repetir o máximo que eu puder. Então, repare que com 3 cores eu consigo pintar essa bandeira. Com 2, não. Pode tentar com 2, você não consegue. Então, o número mínimo de cores que você pode usar para poder pintar a bandeira é exatamente 3 das 6 que eu ofereci. Tá bom? Tá, mas obviamente o X aqui, né, o grande Q da questão aqui está na letra B, tá? Vou ampliar novamente para a gente ler com calma. De quantos modos a bandeira pode ser pintada? Pois bem, pessoal, são 6 cores, né, que eu tenho à disposição. Então, para pintar, por exemplo, essa primeira lista vertical, eu tenho 6 possibilidades. Suponha que eu pintei de preto. Escolhida essa cor, quantas possibilidades eu tenho para pintar essa lista horizontal, essa primeira? Não pode ser preta, então sobram 5 cores, 5 possibilidades. Pintei de roxo, tá? Escolhida a cor da primeira lista horizontal, quantas para a segunda horizontal? Nem pode ser preto, porque eu tenho uma adjacênciazinha aqui, nem pode ser roxo. Então sobram 4 possibilidades. Eu pintei de vermelho. E para cá, Rona Epson? Aí para cá nem pode ser preto, nem pode ser vermelho. Então das 6 possibilidades, 2 não me interessam. Mas pode ser roxo. Pode ser verde, pode ser laranja. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, para cá vão sobrar 4 possibilidades, porque das 6, 2 não me interessam. Portanto, ó, sobram 4. Sobram 4 possibilidades para cá. Pelo princípio fundamental da contagem, o total de maneiras diferentes que eu tenho para pintar essa bandeira é dado exatamente pelo produto. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4. Rona Epson, dá quanto essa conta? Vem comigo. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 4 dá 480. Eu tenho 480 maneiras diferentes de pintar essa bandeira. Fez sentido para vocês? Esse é exatamente o nosso terceiro problema, tá bom? Esse é o nosso terceiro problema. Tá joia, galera? Maravilha? Excelente, excelente. Vamos ver um outro problema, tá? Que eu trouxe para vocês bem bacana, bem redondinho. Repara que a gente tá brincando aí de maneira muito legal, tá? Então, bora para o problema 4, galera. Problema da UFPB. A prefeitura de certo município solicitou ao governo federal uma verba para a execução das seguintes obras: saneamento básico, calçamento de ruas, construção de uma escola, construção de uma creche, construção de casas populares. O governo federal aprovou a concessão da verba solicitada, na condição de que fosse estabelecida uma ordem na execução das obras, de modo que, tendo sido liberada a primeira verba para a primeira obra, a verba para a segunda obra só seria liberada após a conclusão da primeira. E assim sucessivamente, até a execução da última obra. Nesse contexto, considere o planejamento feito pela prefeitura. A primeira obra escolhida foi a construção de casas populares, tá certo? O calçamento das ruas só poderá ser executado com o saneamento básico concluído. Atendendo às condições estabelecidas pelo governo federal e ao planejamento da prefeitura, é correto afirmar que o número de maneiras possíveis e distintas para a realização dessas 5 obras é... Então, olha só, galera, eu já trouxe o esquema prontinho aqui para a gente trabalhar. Eu disse que a construção de casas populares tem que ser a primeira obra, beleza? A primeira obra é a construção de casas populares. E o saneamento tem que vir antes do calçamento. Então, eu coloquei saneamento aqui, tá? Repara que o calçamento não precisa vir imediatamente depois. Não é obrigatório que o calçamento seja imediatamente depois do saneamento, mas ele tem que ser depois, tá? Eu coloquei o saneamento aqui ou aqui. Repara que eu não posso terminar com o saneamento, porque se eu terminar com o saneamento, o calçamento vem antes. Aí é um problema. Aí eu furo com o planejamento da prefeitura. Tudo bem? Maravilha. Tá, pessoal, nesse caso aqui, nesse último caso, obrigatoriamente aqui é o calçamento da rua, né? Aqui não tem o que fazer não, né? Aqui fica preso. Tudo bem para vocês? Então, quantas possibilidades eu tenho para cá?
Ora, aqui pode ser qualquer uma das três obras. O calçamento, pode ser a construção da escola, pode ser a construção da creche. Então, eu tenho três possibilidades para cá. E para cá, Rona Epson? Duas. E para cá, uma. Então, eu tenho 6 possibilidades para essa primeira situação. Já para a segunda situação, aqui pode ser calçamento de rua? Não, o calçamento tem que vir depois do saneamento. Então, aqui não pode ser o calçamento, só tem 2 possibilidades. Para cá, pode ser o calçamento ou a outra que sobrou, além dessa. Então, 2 possibilidades. E para cá só tem uma. Então, o total de maneiras que eu tenho que fazer esse segundo caso é justamente 2 vezes 2 vezes 1, dá 4 possibilidades. Ora, aqui saneamento está em penúltimo, calçamento está em último, né? Calçamento de rua. Então, sobram 2 possibilidades para cá e uma para cá. Ou seja, eu só tenho 2 possibilidades para esse terceiro caso. Note que, mais uma vez, eu dividi o meu problema em 3 casos. Tá certo? Eu estou utilizando o método construtivo. Quantas possibilidades eu tenho de fazer isso? É só fazer o quê? Somar. Por que é que eu vou somar? Porque ou eu tenho esse primeiro caso, ou eu tenho o segundo, ou eu tenho o terceiro. O que é que a gente faz, pessoal? Soma tudo, tá? 6 mais 4 mais 2 dá quanto? 12 possibilidades de executar aí essa sequência de obras, tá certo? E quando a gente olha mais uma vez para a questão, a gente encontra a resposta justamente na letra C. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Galera, espero que vocês tenham entendido as técnicas aí que a gente usou. Basicamente, eu só trouxe mais questões para serem resolvidas, tá certo? Basicamente, o que eu trouxe para vocês são problemas para que vocês ganhem experiência, porque a análise combinatória é isso, é ter experiência com questões. E no mais, até a nossa próxima videoaula. Valeu, galera!